Hello, galera! Vou gravar um vídeo aqui. Eu tô com meu coração aqui angustiado e eu creio que Deus quer falar com alguém que tá se sentindo assim. Porque, graças a Deus, o Senhor é muito bom. O Senhor ontem mesmo me deu uma resposta de algo assim que eu tava um pouquinho agoniada. E é isso que eu quero falar, que às vezes a gente tenta carregar tudo sozinho, né? Porque a gente vê que a galera tá cada vez mais sem tempo, ocupado. E a gente, às vezes, não tem tempo para pessoas muito próximas, como pai, mãe, filhos, esposo, esposa, né? Então, a gente tem falado bastante daquela palavra que Faraó, quando ele percebeu que o povo queria a libertação e para adorar a Deus, né, no deserto, ele dava as palhas para eles construírem, né? Como escravo, eles tinham as palhas para construírem. E aí, quando ele percebeu, ele tentou ocupar o povo de Israel, não dando mais a palha. Então, além da construção, que eles já tinham muito trabalho durante o dia, eles tinham que ir atrás da palha também. E a gente tem visto que o tempo está muito remisso, a gente sabe que é cumprimento da palavra de Deus, mas eu creio que tem coisa que o inimigo faz para sufocar, para que a gente não tenha tempo para fazer aquilo que precisa, e não só de tarefa, mas às vezes para descanso, né, para ficar bem. E uma coisa que Deus nos deu foi sabedoria e uma alma e uma mente pra gente pensar. Deixa eu colocar num lugar aqui que vocês consigam ver. Pra gente pensar e se cuidar. A gente tem que cuidar da nossa alma também. Então a gente tem que ter tempo pra tudo, não só pra tarefas, né? E olha quem tá falando, quem me conhece sabe que eu tava cochilando na igreja porque eu tava sem tempo até mesmo pra dormir, né? E eu sei que tem muita gente que tá sem tempo pra dormir. E não é correto, gente. Não é legal ter uma vida agitada. A gente tem que ter uma vida, assim, cheia de compromissos, porque a gente sabe que a gente tem família, tem casa, tem igreja, tem um monte de coisa. Mas a gente tem que ter tempo pra viver, né? A gente tem que se cuidar, porque senão não vai pra frente não, né? E é isso que eu quero falar. Eu tava num período, assim, muito agoniado, né? Que eu tava sem saber, assim... Tava fazendo as coisas e tentando fazer tudo dar certo e tava tudo bagunçado. Tanto na vida pessoal como parte profissional, reforma, uma correria. E semana passada eu tive 3 dias seguidos, assim, de reforma. E aí tem reforma, tem limpeza, tem que cozinhar. Então, e aí chego em casa, eu tenho os meus cachorros, eu tenho... às vezes que estudar os louvores da igreja. E tava muito corrido tudo, né? Tudo muito corrido. E eu tava muito cansada fisicamente, porque eu tava fazendo reforma. E por não ter dinheiro pra investir em pedreiro, era nós mesmos, eu tava fazendo eu, um colega meu. E aí, muita sujeira de reforma, quem sabe de reforma sabe, né? Que faz aquela bagunça, as coisas ficam fora do lugar, porque fica uma coisa ali, outra cá. E aquela bagunça física me incomoda muito, porque eu gosto de tudo muito organizadinho. E aquela bagunça, o cansaço da reforma fisicamente, tendo que fazer os bolos e as vendas e atender cliente. E a única coisa que eu não tava me dedicando era a leitura da palavra e oração. Meu tempo com Deus ficou muito curto nessa semana, que ficou essa correria toda. E eu não tava quase lendo a palavra. E não é uma obrigação, tipo, não tava batendo a meta de ler. Não, é uma coisa que faz bem, você lê, revigora, né? Quando você lê... Quando a gente lê Antigo Testamento, normalmente como é histórico, às vezes é um pouco mais cansativo. Mas você lê Salmos, Novo Testamento, você é edificado, né? No Antigo Testamento também, mas como é mais histórico, é mais questão de conhecimento, né? Mas a palavra no Novo Testamento, né? A gente vê o que Jesus fazia... Provérbios, que é um livro de sabedoria que tem muitos ensinamentos, Salmos, eles não revigoram, né? Ler Salmos é maravilhoso, gente. Você não tá legal, faz a leitura do livro de Salmos, vai lendo 1, 2 capítulos por dia, porque dá uma ajudada, assim, legal, assim. Até mesmo Davi, a gente vê ele enfrentando muita dificuldade lá, porque tem hora que ele louva a Deus e fala, alma, bora, alma, se toca aí, vamos pra cima, né? E a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, a gente tem que dar uns tapinhas em nós de vez em quando, que nem todo dia a gente acorda 100%, né? Já soltando rojões pela manhã. Então, a gente tem que procurar sempre ser assim, sempre soltar rojõezinhos pela manhã. Né? Porque esse negócio também de falar, não, tá pesado, tá tudo certo, sem angustia, não é de Deus não, Deus não gosta. Toda vez que você tenta abaixar a cabeça e fala, Deus tá doendo, Deus fala, não, a hora que você já passou, bora pra cima, vamos lá. E o Espírito Santo anima muito a gente. E aí, eu percebi que Deus me deu, assim, tipo, uns 2 dias de folga semana passada que eu não tinha planejado, assim. Eu precisava fazer um negócio de planilha e no aplicativo de vendas, no iFood, né? Tava tudo errado lá, os valores, eu precisei atualizar a planilha, era uma coisa bem chatinha, legal e chata no sentido de demandar, assim, né, concentração, mas eu também gosto de fazer, né? Fazer precificação, bater os valores e tal. Graças a Deus o Senhor nos dá funções que a gente gosta, né? Se você não tá fazendo o que você tem raiva de acordar na segunda-feira, reveja porque tá errado. Deus nos dá o que nosso propósito normalmente tem muito a ver com aquilo que a gente gosta de fazer. E aí eu peguei e tava lá em casa, isso na segunda-feira, né? Falei, não tem como eu ir trabalhar com os valores errados, porque senão vai sair bolo e eu vou estar perdendo dinheiro porque vai estar errado os valores. Então, fiquei lá em casa fazendo as planilhas e o plano era terminar o mais rápido possível pra vir pra loja, pra abrir a loja e vender, né? Pelo iFood e tal, que a loja fisicamente eu não ia poder abrir, que eu tava terminando a reforma. E aí eu ia fazer as planilhas e tudo, vim pra loja pra lavar. Aí eu terminei, assim, na hora que eu tava cuidando dos meus cachorros pra vir trabalhar, começou a chover. Na hora eu entendi, falei assim, Deus tá me dizendo pra mim ficar em casa. Aí eu tava exausta, gente. Eu peguei, minha mãe tava no sofá, tava aquele frio. Acho que foi terça-feira, gente. Tava um dia muito feio, assim. Acho que foi segunda-feira mesmo. Eu falei, pois eu vou assistir um filme que eu comecei a assistir no domingo, que eu tava fazendo alguma coisa no sofá do serviço. E eu vi que começou a passar um filme e eu achei legal, mas não consegui concluir, né? Aí eu procurei, achei, fiz pipoca, ficou eu e minha mãe assistindo um pouquinho de TV na sala. Gente, me fez tão bem, mas fez tão bem eu ficar em casa aquele período. Eu ainda continuei trabalhando. Eu fiquei desde as 6h30 da manhã até umas 8h30, 9 horas no computador. Mas naquele período ali do filme eu parei, fiquei entre o computador e o filme um pouquinho. Acredito que eu tirei até um cochilo. E assim, me fez muito bem, muito bem. E eu percebi, sabe, até no outro dia, assim, acordei fora do horário. Eu percebi Deus me dando descanso, falando assim, pega leve, senão você não vai dar conta.
dar um pause, né? Colocar aqui. Eu entendi claramente Deus falando assim, sabe? Tipo, me dando esse descanso assim, sabe como ele fez com Elias? Deu pão e água e deixou ele dormir. Aí deu pão e água novamente e ele dormiu novamente e depois ele falou, agora vai, né? E eu creio mesmo que Deus fez isso comigo. Então assim, a gente tem hora que a gente tá angustiado, que a gente ainda tem, a gente continua insistindo, falando assim, não, mas eu vou dar conta, não dá. A gente tem que parar um pouco, a gente tem que ver se as coisas estão certas e aí você continuar. Aí depois desse período que Deus me deu de descanso, vou voltar aqui, eu percebi, eu coloquei, eu tive uma ideia assim que eu falei, meu, isso aqui vai ser um divisor de água. Se eu fizer isso daqui, eu pago todas as minhas dívidas, vai dar tudo certo, né? E aí, só que eu, junto com isso, tinha uma palavra que Deus já tinha me dado, que não era pra fazer algo, 50% daquilo ali que eu tava planejando, Deus já tinha me dado uma palavra antes que não era pra eu fazer. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor me falou. Aí eu tava agoniada e eu pensei, vou chegar em casa, vou largar tudo assim, e vou pro meu quarto e vou orar ao Senhor. E eu perguntei pro Senhor, falei, Senhor, essa é a minha vontade, eu acredito que se eu fizer isso, vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Mas o Senhor me deu essa palavra, tal, tal e tal, né? Porque assim, é como se assim, Deus falasse assim, olha, não compre aquele carro vermelho. Aí eu pensei, aí eu falasse assim, Senhor, mas você falou pra mim não comprar o carro vermelho, o carro eu posso comprar? Foi isso que eu quis perguntar pra Deus, entendeu? Só que assim, se eu fosse comprar o carro, ia ser meio que vinho ali, entendeu? Muito próximo daquilo, vamos dizer assim, né? A comparação assim, tava muito próximo daquilo que Deus já tinha me falado, não. Mas Deus é tão misericordioso, eu perguntei pro Senhor. E aí, quando foi de manhã, o Senhor me despertou num horário que eu sei que quando o Senhor me desperta naquele horário, normalmente é pra mim ouvir uma pregação de um bispo que faz uma oração naquele período. Aí eu acordei, 3 minutinhos antes, fui pegar o celular pra ouvir, só que aí cochilei e dormi de novo. Aí o Senhor me despertou meia hora depois, e eu lembrei, falei assim, aí eu comecei a orar antes de levantar, e falei assim, eu vou ouvir já a palavra que eu sei que o Senhor, acredito que o Senhor quer falar comigo. Na hora que eu abri a oração, a primeira palavra que o irmão começou a falar, o bispo, ele já iniciou com a mesma palavra que me remetia a que Deus tinha falado antes. Mas Deus falou com muito carinho, ele não falou com correção, assim, tipo, tá vendo? Já falei, não, tal. Deus falou, olha, não faça, tal, não sei o que. Mas eu senti tanta alegria no meu coração, gente, eu perguntei ontem à noite pra Deus. Ontem, eu tava agoniada, eu tava, tipo, cheio de ideias, tava cotando com o pedreiro como é que eu poderia fazer aquilo. E o Senhor foi muito claro, e não demorou. E ainda, nem já falado antes, ele poderia falar, então, se ela tá insistindo, se vira. Não, ele me foi lá e confirmou, né, falou que não. Então, assim, se você tá se sentindo angustiado, vai pro seu quarto, como diz a palavra em Mateus 6, ajoelha no seu quarto e ora ao Senhor que vem em secreto, e ele vai te responder. Pergunta pro Senhor, fala, Senhor, tá acontecendo isso, tô sentindo isso, o que eu faço pra resolver isso? Não vai sugerindo pra Deus, pergunta mesmo, sabe? Eu aprendi isso, refleti hoje. Eu agora, quando eu não sei fazer, eu falo assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, e como que nós vamos fazer? Sabe? Porque se Deus quer que você faça, ele vai te ajudar e vai te dar condições. Ele não é aquele pai que fala assim, ó, se vira aí, professor de faculdade, né? Faça o trabalho lá e vai, bora, né? Agora vai ver os recursos que você vai conseguir fazer isso daí. Não, Deus me instrui. Né? Então, se você tá sentindo seu coração angustiado, pergunta pro Senhor, né? Nossa, eu fiquei tão feliz de Deus. Assim, eu tava pensando assim, nossa, vai romper. Se Deus falou não, pode ser que não fosse romper, pode ser que fosse dar algum problema, não interessa. É só de saber que não é, que ele me deu a direção que realmente não é pra fazer, acabou, né? E tô insistindo naquilo que Deus me falou pra fazer, que eu não tô vendo, né? Vamos dizer assim, eu tô continuando por crer na palavra, na promessa e na palavra de Deus. Porque se fosse pra avaliar, assim, a situação, o contexto, você falaria, eu não faria. Eu falava, você fala, não tem como ir, não tem como dar certo. Então, aquilo que eu queria fazer, parecia que ia romper. E aquilo que Deus tem mandado fazer, não dá pra ver essas promessas que o Senhor tem falado. Mas eu permaneço firme porque Deus já fez tanto na minha vida que eu tenho plena certeza. Que quando ele fala, mesmo que você tá ali, que você não tá vendo, uma aguinha no meio do deserto, assim, que você olha longe, pode até subir na árvore mais alta lá que tiver, você olha e não vê uma gota. Se ele falou que vai chover, vai, sabe? Então, assim, eu confio plenamente no Senhor. E uma forma da gente honrar o Senhor é isso, é fé. Né? Então, se você tá angustiado, porque na hora que eu tava pra gravar essa palavra, meu coração se angustiou muito. Então, eu acredito que tem alguém que Deus quer falar sobre isso, sabe? Entrega pro Senhor de verdade, sabe? Ora e fala assim, Senhor, eu não sei. Tá acontecendo isso, tô sentindo isso, tira isso de mim, me mostra o que fazer, faz junto comigo. Pede orientação pra Deus e espera, sabe? Olha, eu perguntei ontem, falei, Senhor, eu tô pensando nisso, parece que vai romper, o Senhor já me deu uma orientação, mas dessa vez, né, isso muda um pouquinho nisso aqui, mas o Senhor já me deu uma orientação, né, baseado naquilo, o que é a sua vontade? Eu perguntei pro Senhor, o que é a sua vontade? E hoje pela manhã, ele me despertou, já entendi que era pra ouvir a pregação, e na hora que ele começou, ele já começou a falar, e até o final foi a confirmação da resposta de Deus. Então, que você possa perguntar pro Senhor, descansar. Esperar mesmo responder, sabe? Não fica perguntando, a gente tem a pergunta já, Senhora, é isso tal, mas eu vou fazer assim? Não, pergunta e espera ele responder. Espera o Senhor responder, porque assim você vai mostrar que você crê que ele existe, que ele responde, entendeu? Que foi o que ele fez comigo. Senão você já pergunta, já quer fazendo, já não, isso não tá perguntando, melhor não perguntar, né? Igual aquela pessoa pergunta assim, o que você acha desse? Você fala desse? Ah, não, prefiro esse. Até que ele perguntou, né? Então não faça isso com Deus. Deus abençoe quem não faz o Senhor.